Fala galera do canal Professor Sensacional, estamos de volta como prometido. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os Jogos Paralímpicos, né? Vamos entender o que são os Jogos Paralímpicos, como é que se originou e como é que acontecem esses jogos, essas competições, a quem ela se destina, como é que ela iniciou, enfim. Vamos conversar um pouquinho sobre os Jogos Paralímpicos, tá? Simbora, vamos lá! História dos Jogos Paralímpicos. Primeiramente, vamos conversar o que são os Jogos Paralímpicos, né? Os Jogos Paralímpicos nada mais são do que uma competição, onde os atletas que têm alguma deficiência, né, que não podem jogar ou disputar os esportes tradicionais, as competições tradicionais, vão ter esse espaço de competição, com atletas de alto nível disputando competições de esportes adaptados, sejam para deficiências sensoriais, motoras, físicas, seja para qual for a deficiência. Você sabia que os Jogos Paralímpicos têm uma relação com a Segunda Guerra Mundial? Pois é, acredita-se que a origem, né, das competições esportivas que depois viriam a se tornar os Jogos Paralímpicos ocorreram nos Estados Unidos e na Inglaterra, muito devido ao grande número de homens que voltaram após a Segunda Guerra Mundial com a perda de algum membro ou com algum trauma muito grave. Essas competições tinham o objetivo principal de reabilitar esses ex-combatentes de uma maneira física, mas também emocional. Os primeiros jogos para deficientes foram organizados no Hospital de Londres, chamado Stoke Mandeville, voltados para a recuperação de pessoas que tinham lesão na medula óssea. Essas competições começaram no ano de 1948. É considerado um marco do esporte adaptado. Após esse período, começaram a ser organizados outros jogos neste mesmo local. E aí começou a haver uma participação cada vez maior de pessoas com deficiência. O grande idealizador dos Jogos Paralímpicos é o Dr. Ludwig Guttmann, pois ele é o responsável o que vieram a ser os Jogos Paralímpicos. Em 1944, um governo britânico solicitou que o médico abrisse uma ala especializada para tratar as pessoas que tinham lesões na coluna lá no Hospital de Stoke Mandeville, onde a reabilitação passou a ser realizada através das práticas corporais e das práticas esportivas. Com o tempo, essas práticas esportivas que eram recreacionais passaram a ser competitivas. Especificamente em 29 de julho de 1948, na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, o Dr. Guttmann organizou a primeira competição em cadeiras de rodas, a qual chamou Jogos de Stoke Mandeville. 16 militares inscritos, foram 14 homens e 2 mulheres, participaram do torneio de tiro com arco. 4 anos depois, em 1952, militares holandeses também aderiram ao movimento e participaram dos Jogos de Stoke Mandeville. Sendo assim, foram mais de 130 inscritos nesses Jogos de 1952, o que deu a essa competição um caráter internacional. Os primeiros Jogos Paralímpicos, já com esse nome, foram realizados na cidade de Roma, em 1960. Lembrando que, neste mesmo ano, aconteceu em Roma os Jogos Olímpicos de Verão. Nos Jogos Paralímpicos, tivemos 400 inscritos de 23 países. Desde então, são promovidos a cada 4 anos os Jogos Paralímpicos, assim como também os Jogos Paralímpicos de Inverno, que tiveram a sua primeira edição em 1976. Desde então, o esporte adaptado vem ganhando a profissionalização. Deixou de ser um simples esporte amador, recreativo e para reabilitação, tornando-se um esporte de alto nível.
Além disso, se a gente for comparar em relação a números e estatísticas, os Jogos Olímpicos de Tóquio, os Jogos Paralímpicos de Tóquio desse ano, a gente vai ter 4.400 atletas de 133 países disputando 22 esportes adaptados. São mais de 500 competições nesses esportes adaptados. Então a gente vê um aumento significativo dos Jogos Paralímpicos. Em 22 de setembro de 1989, foi criado o Comitê Paraolímpico Internacional, uma entidade sem fins lucrativos lá na Alemanha, para atuar como órgão dirigente do movimento paralímpico global. Foi acertado que fosse dado o nome paralímpico, sob o argumento de que a denominação derivaria da preposição grega para, que significa ao lado, e da palavra olímpico, significando que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos caminhariam em paralelo, lado a lado. O que são os agitos? Você sabe? Os agitos são os atuais símbolos dos Jogos Paralímpicos, sendo em 3 cores, azul, vermelho e verde, que circulam um único ponto em um campo branco. O agito significa me movo, me movimento em latim. É o símbolo do movimento em uma crescente assimétrica, ou seja, as diferenças, trazendo aqui a questão do respeito à diversidade e a diferença das pessoas que têm alguma deficiência.